Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto relativo à diversidade genética. E hoje nós vamos fazer algumas considerações sobre fixação, né? Sobre um fenômeno que ocorre nas populações e que é uma das grandes dúvidas do pesquisador. Então nós às vezes temos uma população, é, muitas vezes essa população é desconhecida, a frequência genotípica é DHR, né? Outras vezes nós já sabemos que essa população, por exemplo, vem de acasalamento ao acaso. Então fica fácil predizer a relação genotípica como sendo P2, 2PQ e Q2. Algumas vezes é incerto a origem desta população. Então eu desconheço o fenômeno que deu origem a essa população. Pode ser um agrupamento, pode ser que ela vem de um acasalamento ao acaso, de um sistema misto. Então muitas vezes você tem uma população com a predominância ou a escassez de alguns genótipos, em particular predominância de formas homozigotas e escassez de forma heterozigota. E a gente percebe que existem várias causas para a gente ter essas mudanças, né, nessa frequência genotípica. Então, entre o desconhecido, que é uma população qualquer, e uma situação já conhecida, ideal, que é do acasalamento ao acaso, do equilíbrio de Hardenberg, existem outras alternativas que vai depender do histórico dessa população. Então, uma vez que eu estou analisando essa população, que tem vários genótipos, eu gostaria de, avaliando as frequências genotípicas, posteriormente as frequências alélicas, posteriormente as relações entre heterozigoto, tá certo? Eu gostaria de ter conclusões, responder algumas questões sobre essa população. Então, a análise desses genótipos começa com a frequência genotípica e a gente tem que imaginar que várias possibilidades nós temos anteriormente. Pode ter sido a reunião desses genótipos de populações diferentes, pode ser reunião de populações que derivaram no passado de uma população também comum, e assim vai. Então vamos pensar nas várias trajetórias e o que acontece com uma análise de uma população. Então, vamos considerar aqui o tema fixação gênica, e nós podemos ter uma população cujo histórico, né, os passos anteriores, veio de um processo que envolvia de fato endogamia, que envolvia de fato o acasalamento entre aparentados. Então nós temos uma população num tempo T ou num tempo T mais 1, onde você deve considerar que aconteceu no passado a autofecundação e aqui nós podemos pensar no futuro o acasalamento ao acaso. Então vamos pensar na população original, cuja frequência era D0, H0 e R0. Na situação ideal, que a gente pensa de acasalamento ao acaso, as frequências genotípicas seria P2, 2PQ e Q2. Entretanto, existe uma possibilidade, não ser nem DH0, DHIR e nem P2, 2PQ e Q2. Existe a possibilidade dessa população estar vindo de um processo endogâmico. Então, a gente já viu que nós vamos estabelecer um valor de HN e ele pode ser predito, não por P2, 2PQ mais Q2. Ele pode ser predito por um efeito da endogamia que acaba aumentando as frequências de homozigotos e diminuindo a frequência de heterozigoto. Ou seja, acaba realçando, fixando formas homozigotas em detrimento de formas heterozigotas. Então veja que essa população, ao ser analisado, você pode imaginar que ela vem de uma população ancestral e entre essa população ancestral e essa população atual, a gente tem então alguns processos de autofecundação
ou de acasalamento entre aparentados que resultaria em endogamia e, portanto, as frequências genotípicas a gente não vai dizer que é totalmente desconhecido, que é DHR, não vai dizer que é dado por P2, 2PQ e Q2, mas a gente vai dizer que é P2 mais PQF, 2PQ menos 2PQF, Q2 mais PQF. Se essa população no futuro passar por acasalamento ou acaso, eu vou recuperar essa população original, ou seja, eu vou restaurar essa frequência P2, 2PQ e Q2. Basta uma geração de acasalamento para eu retornar à condição de equilíbrio. Então a gente de novo enfatiza que nós podemos ter uma população que, por um processo qualquer, está gerando a população que está sendo analisada, e a gente deve imaginar que aqui pode de fato ter um fenômeno que a gente chama de fixação. Pode-se ter mais homozigotes, tá? Realçando os extremos, tanto a grande quanto a pequena. Isso é possível, e é possível ser predito essa relação genotípica por meio dessa endogamia. Se eu continuar com o processo de autofecundação, essa fixação vai realçar mais ainda, tá certo? Eu vou perceber que essas formas, que seriam as formas representadas por esses quadradinhos vermelhos, desaparece, e minha população, quando o valor de F for igual a 1, né, grau máximo de fixação, então essa frequência P2 mais PQF vai se tornar P2 mais PQ, coloca-se P em evidência, P que multiplica P mais Q, vai ser igual a P. 2PQ menos 2PQF, considerando F igual a 1, isso aqui vai desaparecer todas as formas heterozigotas. E por fim, eu tenho a frequência do indivíduo A pequeno, vai se tornar igual a Q. Então as frequências genotípicas, elas são dadas pelas frequências alélicas, não existindo essa população heterozigota. Então veja que eu posso perfeitamente olhar essa população e explicar a frequência genotípica, considerando um processo de acasalamento entre aparentados que venha contribuir para essa fixação, essa polarização, né? E essa escassez de heterozigota. Pois bem, nós então temos uma razão para explicar essa fixação, que é o cruzamento entre aparentados. Será que existe outra razão para eu explicar? Outra história a ser contada para que eu, analisando um grupo, uma população, que é a reunião de um grupo de populações, será que pode também evidenciar uma fixação? Sim, existe aqui um fenômeno, que é um fenômeno da deriva genética, onde eu penso numa população original e vou repassar para frente várias amostras. Uma amostra, por exemplo, de tamanho N. Então significa que eu tenho N indivíduos que veio pela contribuição de 2N efetivo, 2N gametas, o masculino e o feminino. Posso pensar que esse processo continua na sua população 1, na sua população 2, e posteriormente eu tenho um conjunto de subpopulações que eu posso, então, dentro dessa geração, essa aqui é a geração 1, geração 2, eu posso fazer uma análise. Mas o que vai acontecer com a análise dessas subpopulações, que é a reunião desses vários genótipos? Vai acontecer aqui um fenômeno, tá certo? E esse fenômeno nós podemos descrever dentro da teoria de deriva genética. Essa população original, vamos pensar que ele tem uma frequência P, né? Estimada por P chapéu, dado por D mais metade H. Esse P é a quantidade de alelo, por exemplo, o alelo X, sobre o número total de alelos que eu tenho na população. Se eu calcular essa variável, a P por essa variável, eu sei que a esperança é o próprio valor de P, inclusive pensando naquela nossa abordagem de distribuição binomial, e sei também que a variância, sendo X uma variável aleatória, né, dado por 0, 1, 2 até 2n grande, então ela segue distribuição binomial e a variância é dada por essa expressão, tá certo?
PQ, 2N, PQ ou NPQ, N minúsculo o número de alelos e 2N correspondendo a 2N o número de indivíduos. Então esse aqui seria a variância. Então veja que isso aqui já é bastante interessante, interpretativo, porque nós podemos imaginar que essas subpopulações, elas vão ter, em média, o valor de P, mas vai ter aqui um desvio padrão. Então vamos pensar que a minha população original, ela tem PQ igual a meio. É a minha população original. E eu vou passar amostras, né? Vou reunir os produtores, os fazendeiros, e vou repassar amostras de tamanho N. Vamos pensar que esse tamanho seja igual a 50. Então, cada um desses agricultores vão receber um pacotinho de sementes e ali vão ter 50 sementes. Eles vão plantar, reconstituir a população. E o que vai ter em cada um desses fazendeiros? Qual que vai ser a frequência do alelo grande? Considerando que essa frequência era inicialmente 0,5. A gente pode afirmar que alguns vão ter a frequência 0,5, outros vão ter mais do que 0,5, outros vão ter menos do que 0,5. Vai existir uma variação, porque ele pegou a amostra de um tamanho N, um tamanho finito N. Essa variação é previsível? Sim, tá certo? A gente pode calcular essa variação por, né, essa expressão PQ sobre 2N, P igual a Q, que é igual a 0,5, então PQ 0,5 vezes 0,5, 0,25, N igual a 50, 2N igual a 100, 0,25 sobre 100, raiz quadrada é igual a 0,5 sobre 10, 0,05. Então veja que, se agora eu pensar que as amostras seguem distribuição normal, então a gente sabe que quando eu tenho 68,26 em uma amostra que deveria ter a frequência, o desvio padrão, a média, mais ou menos um desvio padrão. Se o valor da média era 0,5, o desvio padrão é 0,05, então a média mais ou menos um desvio padrão, ou seja, 0,45 a 0,55, vai representar 68% das minhas amostras. Ou de 0,45 a 0,50, metade, pensando na curva simétrica, vai ser representada por 34% das amostras ou 34% dos lotes. Então veja que vai existir muitas populações que não vão ter a frequência 0,5. Vai ter 0,45, 0,40, 0,35. Certamente que vai ser mais raro. Você pode pensar em amostras ou você pode pensar em lotes, sem problema nenhum. Então veja que a gente não está aprofundando aqui, não está deduzindo, isso é um assunto bastante interessante, mas a teoria diz que se eu pegar o conjunto de populações na geração 1, na geração T, na geração infinito, esse conjunto, em média, tá certo? Eles vão ter a frequência igual da população P0, mas vai existir uma variação, tá certo? A média vai estar, se a minha população original tinha frequência 0,5, eu tenho agora 100 populações, em média vai ser 0,5. Mas vai ter variância? Vai. Essa variância vai ser dada por quê? PQ dividido por 2N. Se eu avançar nesse processo de reamostragem, sempre passando para frente um pacotinho de sementes, por exemplo, com 50 sementes ou com 100, a gente pode pensar que na geração T nós vamos contar uma história de que a esperança de que a média, em média, mesmo estando na geração T, ela é exatamente igual a P0 da população original. Então nós tínhamos aqui a população original e nós então derivamos amostras, certo? Essa amostra pequenininhas, cuja a média da frequência alélica vai ser exatamente, a média aqui vai ser exatamente igual a P0. Se eu continuar esse processo de amostragem várias vezes, até uma geração T, ainda assim na geração T, a média vai ser dessas subpopulações, vai ser P0.
mas a variância vai estar aumentando, tá certo? E ela é dada por essa expressão que vai depender do número de gerações e certamente da quantidade de sementes que você está passando para a próxima geração. E se você fizer isso muitas vezes, vão chamar de infinitas vezes, o que vai acontecer em média com a frequência gênica? Em média, ela permanece exatamente igual a P0, mesmo que seja numa geração, várias reamostragens, você vai ter P0. E a variância? A variância vai atingir o seu máximo. A variância que inicialmente, na primeira subpopulação de derivação, era PQ sobre 2N, ela vai ampliar e muito. Ela vai ser igual a PQ, né? Vai multiplicar 2N vezes. Então veja que a variação, por que a variação aumentou? É porque vai haver fixação, vai realçar os extremos. Você vai ter várias subpopulações, mas muitas delas tendo a grande e outras tendo a pequena. Não vai existir subpopulações que permaneça com a grande a pequena. Mesmo que concentre mais a grande, mesmo que concentre mais a pequena. Mas você vai realçar essa variação e, consequentemente, vai ser criado aqui uma diferenciação. E se você reunisse essas subpopulações e analisasse? Será que o que vai ter nesse conjunto de subpopulações? Você vai ter a grande, você vai ter a grande pequena, você vai ter a pequena. Vou. Mas será que vai ser P2, 2PQ ou Q2? Ou sendo P0 ao quadrado? Não. Tá certo? Veja que eu estou fixando. Cada subpopulação está tendo mais a grande ou mais a pequena. Mas eu posso predizer? Posso predizer perfeitamente por meio da variação da frequência gênica. Pois bem, então nós já vimos que o passado pode ser um passado de acasalamento ao acaso, pode ser um passado de acasalamento entre aparentados. Já vimos que o passado pode ser um processo de acasalamento ao acaso, mas de populações de tamanho N sendo reamostrado de uma população original. Existe esse passado que a gente reúne todo mundo e que a gente então pode conhecer o presente com essas particularidades. Um outro fenômeno bastante interessante é o estudo da população, mas considerando um efeito que a gente chama de efeito Raunund. Você tem uma população-alvo que você deseja analisar, que você vai a campo, que você traz, mas só que você não precisa preocupar com o passado em si do sistema de acasalamento. Mas pode acontecer que você não tenha percebido e que essa população que você está me trazendo, ela é um conjunto de subpopulações, né, que vinham, por exemplo, de acasalamento ao acaso. Essa subpopulação 1, ela estava em P2, 2PQ e Q2. Essa outra subpopulação estava em P2, 2PQ e Q2, sendo outro P e outro Q. E essa também estava em P' ao quadrado, 2P' Q' e Q' ao quadrado. E você, então, me traz essa população para ser analisada. A história não é uma história de sistema de acasalamento. Não é uma história de amostragem. É simplesmente uma história em que leva você a pensar que você incluiu coisas diferentes e agora, apesar de essas coisas diferentes vir do acasalamento a acaso, ela está sendo trabalhada em conjunto como uma unidade que não era. Certo? Era um conjunto de partes com propriedades indiferentes. Então, vou pensar que você uniu uma subpopulação 1 com a 2 com a S, que estava em equilíbrio com P2, 2PQ e Q2. No caso da subpopulação 1, P1 e Q1. No caso da população 2, P2 e Q2. No caso da população S, PS e QS. Vamos até pensar que elas tenham tamanhos diferentes. Você juntou a população com 100 indivíduos, outro com 150, outro com 500. Então, tem população diferente.
Então, o total dos observados é uma média ponderada, né? Podia ser uma média aritmética, mas pode ser uma média ponderada se a gente pensar no tamanho diferente. Então, nós demos até um exemplo aqui. Aqui é uma população, mesmo tendo o mesmo tamanho, todos eram de tamanho 100, a população 1 tinha frequência 0,9 do P e do Q 0,1. Então, nós tínhamos aqui 81 indivíduos a grande, 18 a grande, a pequeno, e 1 a pequena, pequeno. Essa aqui, 0,7, 0,3, tinha 49 a grande, 42 a grande, a pequeno, e 9 a pequena, pequeno. Reuni 4 populações, no caso do mesmo tamanho, todas elas com 100 indivíduos. O total observado, tá certo? É esse total de 164, e a gente convida vocês a imaginar aqui que eu poderia, se está em equilíbrio, era esse valor aqui, 0,9 ao quadrado, que é o P2, mais um P2 aqui, 0,7, mais 0,5 ao quadrado, multiplicado pelo tamanho, que os delta, como são iguais, cada um vai ser, são 4 populações, 0,1 quarto, 1 quarto, 1 quarto. Então, eu teria esse total, que é o 164, ou proporcionalmente 0,41. Então, veja que essa população teria, se eu juntar a população, considerando que é a junção de 4 outras, essa é a quantidade observada. Agora, qual que é a frequência gênica, tá certo? Dessa população? É D mais metade H. Metade H vai dar 0 é 19, mais 0,41, vai dar 0,6. Quanto é que é Q? 0,4. Essa população está em equilíbrio? Não, porque essa aqui é observado, o esperado se tivesse em equilíbrio é 0,36, 0,48 e 0,16. Então vem a pergunta, eu analisei essa população, que é a junção de 4 outras, e percebo que a quantidade de heterozigoto observada é menor do que o esperado. Eu posso dizer que na história, explicar essa discrepância por uma história, será que eu vou explicar que vem de acasalamento a caso? Não, porque está fugindo do acasalamento a caso. Será que eu vou explicar por um processo endogâmico? Bom, eu não posso afirmar, tá certo? Será que eu vou explicar por um processo de deriva? Não, tá certo? Poderia, mas aqui eu sei que não aconteceu nada disso. O que aconteceu é que eu juntei coisas diferentes. E esse fenômeno manifestou. Então, mesmo que certamente não existisse acasalamento entre aparentados, todas as amostras, todas as 4, estavam em equilíbrio, não era endogâmica, eu apenas juntei. Ao juntar, eu tenho, então, o efeito Raulund, o princípio Raulund, que diz que ao eu fazer essa junção, eu vou perceber um fenômeno da fixação, maior quantidade de homozigotos e menor quantidade de heterozigotos. E eu não posso atribuir esse fato à endogamia, a tamanho finito de amostragem, eu devo atribuir esse fato de ter juntado coisas diferentes, e essas coisas diferentes têm uma variância, depois nós vamos calcular a variância da frequência gênica. Então, essa queda de heterozigoto aqui não é provocada, aqui o esperado é 0,48 vezes 0,38, não é determinada por endogamia, e sim pela junção de coisa diferente. Ela é determinada por função de uma variância da frequência gênica. Nós vamos dizer que essa queda é proporcional a 2 vezes a variância. E esse acréscimo na forma de homozigota é proporcional à quantidade que se tinha, mais uma quantidade da variância da frequência gênica das subpopulações que eu juntei. Tá certo? Então, existe uma outra explicação para aquela frequência genotípica que nós estamos analisando. Vamos entender isso um pouco mais a fundo, né? Então, a frequência genotípica da junção é a média aritmética ou média ponderada das frequências em equilíbrio das subpopulações que foram agregadas, dado por essa expressão. A frequência do heterozigoto também é a média. Esse θ1, θ2, θ3, θ4 é proporcional ao tamanho da amostra. Se for igual, como nós já vimos, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto para 4 populações. Mas se eu deduzir, eu tenho aqui
esses valores aqui que devem ser os valores observados, porque eu juntei, né? E a média, eu percebo que a média é a média das frequências gênicas, né? Faz lembrar até um fenômeno da hibridação, né? Então, se eu pegar duas populações A e B e cruzar, né? Eu tenho uma média, a frequência gênica da população híbrida é a média. Aqui, mas se ao invés de eu cruzar, eu juntar, a frequência gênica da junção também é a média. Mas são fenômenos diferentes. Nós estamos percebendo um fenômeno bastante interessante. Então veja que se eu pegar a população A, vou reforçar esse conceito. Pegar uma população B e cruzar, né, ter a população híbrida e cruzar, eu tenho então o valor de P sendo dado pela média das frequências gênicas. E a quantidade de heterozigoto que eu observo aqui? Normalmente, a quantidade de heterozigoto ela é maior. Tanto é que nós já vimos aqui um exemplo que até calcular a endogamia, a suposta endogamia, pelas formas heterozigotas dá um valor negativo. Então veja que aqui eu tenho um valor maior de heterozigoto. Mas o que acontece se eu, ao invés de cruzar, eu juntar? Se eu juntar, formar uma população conjunta, eu vou ter aqui o fenômeno que nós estamos discutindo, que é o fenômeno Raimund. Quanto é que vai ser a frequência do alelo grande nessa população que eu juntei? Vai ser também a média. Quanto é que vai ser a frequência do heterozigoto nessa população que foi juntada? Nós vamos perceber que ela vai cair, tá certo? Ela vai diminuir a semelhança de um processo endogâmico, mas não é endogamia, é efeito Raimund. Se fosse hibridação, a gente ia perceber que a quantidade de heterozigoto ia aumentar, né? Existe mais heterozigosidade porque são populações diferentes que foram cruzadas e, consequentemente, a frequência de heterozigoto tende a aumentar e ela, inclusive, vai ter consequência, que é o fenômeno da heterose e tudo mais. Então, vamos continuar a nossa análise, mas fazendo aí um paralelo. Então, veja que essa aqui é a quantidade observada, aqui as frequências alélicas que não devem alterar, e aqui é a fórmula da variância da frequência alélica, né? Somatório de PJ menos P barra, FI, né? Ponderado aqui pelas subpopulações. Se eu expandir essa expressão, teremos essa fórmula. Então, veja, se eu observar, comparar o observado, nós estamos vendo que é dado por essa expressão, né? E essa expressão nada mais é do que o P barra, né? É a variância mais a variância. Então, isso aqui é comum. Então, isso aqui nada mais é do que o P barra mais a variância. Então, veja, se me trouxeram uma população, né, que é a reunião de várias subpopulações de acasalamento ao acaso, eu não preciso, eu não devo esperar P barra, 2P barra, mais Q barra, né, ao quadrado. P barra ao quadrado, 2P barra Q barra e Q barra ao quadrado. Não, existe já, teoricamente, um valor que você deve acrescentar nas formas de homozigotos e que você deva diminuir na forma de heterozigoto. Então, quando te trouxer uma população e você perceber que essa população tem menos heterozigoto, você não precisa e não deve inferir que essa população veio num acasalamento entre aparentados. Porque existe uma outra história que pode ser contada que conduz a esse efeito. A história do efeito Raimund, de você ter me trazido uma população e essa população que você está me trazendo é uma reunião de várias subpopulações que estavam em acasalamento a acaso, que nenhuma delas estava sob efeito da endogamia. Reuniu várias coisas sob efeito da endogamia e criou-se um fenômeno semelhante ao fenômeno que é gerado pela endogamia. Você pode até calcular o mesmo valor de F, mas esse F, endogamia,
Não, tem esse F remete à probabilidade de alelos idênticos por descendência, tal como a endogamia definida por Wright? Não. Então, como é que nós vamos chamar esse F? Nós vamos chamar isso de coeficiente de fixação, que pode ser, de fato, um valor de endogamia ou simplesmente um valor que está expressando a variação da frequência gênica que existia entre aquelas várias subpopulações. Então, a frequência esperada, né, da população, se estivesse em equilíbrio, seria P2, 2PQ e Q2. No caso de P, aqui é o valor de P bar. Mas, na verdade, você não tem esse valor esperado. Você tem esse valor que, de fato, é observado. Existe o P ao quadrado, mas existe um excesso de homozigoto e uma falta de heterozigoto, que não é devido à endogamia, como nós já mostramos que isso é possível de acontecer. Certo? Então, de novo, a gente aqui dá um exemplo numérico daquelas populações. Então, continuando aqui com essa tabela, digamos que você está me trazendo essa população a ser analisada, 164, 152 e 84. Então, você vai me trazer, eu vou concluir que essa é a frequência genotípica observada e essa é a esperada. Vou até calcular um valor de F, né, que eu acreditava ser um valor de endogamia. É a quantidade de heterozigoto no equilíbrio, uma quantidade de heterozigoto da população supostamente sob fixação, e vai dar 0,21. Nós vamos dizer que a população é endogâmica? Não. Tá certo? Por que não? Porque eu conheço a história. O passado eu conheço. Eu vou explicar isso aqui por essa variação da frequência gênica. Eu vou dizer, olha, está faltando heterozigoto porque você misturou coisas diferentes. E essas coisas diferentes têm uma variação. A variação vale 0,05. De fato, esse 0,38 ele deve existir porque eu espero que seja 0,48 menos 2 vezes essa variação. Então, está corretinho. Essa população não é endogâmica, ela tem uma frequência tal como se espera sob efeito Raunund. Então, nós temos uma população sob o efeito, uma população qualquer, uma população em equilíbrio, o que você espera, uma população sob efeito de endogamia e uma população sob efeito Raunund, que é aquele efeito proporcionado por você ter agregado, misturado uma série de subpopulações e está analisando aquele conjunto como se fosse uma população única. Então, é um efeito bastante interessante. Então, vamos, concluir, resumir essas informações e trazer para vocês apenas para vocês fazerem uma reflexão. Então, qual é a relação genotípica e principalmente focando nos heterozigotos. Então, vamos pensar aqui numa população que tenha simultaneamente pamixia e fixação. Então, aqui nós temos os genótipos, as frequências. Aqui existe um componente, que a gente pode dizer que é o componente pamítico, e um componente de fixação. Né? Então, veja que aqui o total, se você somar aqui os dois, vão ter esses valores. Se esse F for igual a zero, a gente pode dizer assim, se não existir fixação nenhuma por causa, aí você converge para P2, 2PQ, Q2. Se existir uma causa de fixação, onde F igual a 1, qualquer causa de fixação, endogamia, tá certo? Ou efeito Raunund, ou qualquer, você vai chegar a P e Q, ou deriva genética, tá certo? Aqui, de fato, é uma população que supostamente temos endogamia. Então, você é bastante semelhante, mas você usaria a teoria de Wright. Você sabe que a frequência vai ser P2 mais o efeito endogamia e 2PQ menos 2 efeito e Q2 mais efeito. Então, sua história, sabendo que o fenômeno é da endogamia, é dado por essa expectativa. E se o próprio Wright já definiu que é consequência dos gametas que se unem. Se esse valor de F for igual a zero, for F2, você tem 1 quarto, 2 quartos, 1 quarto. Se tiver F igual a 1, 0,05, 0,5, desaparece o heterozigoto. Se tiver sistema misto de acasalamento, então você pode ter frequências diferentes.
Bom, o fato é que chega para você uma população. Você pode tentar explicar essas frequências genotípicas fora da população qualquer, fora do equilíbrio, né? Então, por duas correntes. Uma primeira corrente, que leva em consideração que existe esse F proporcionado aqui pela algum tipo de acasalamento emparentados. E outro pelo princípio Raulund, que explica essa relação genotípica, fugindo das formas, tendo menos heterozigoto, em consequência da variação da frequência gênica. Bom, é trazido para você a população e muitas vezes você não sabe o que aconteceu, tá certo? Você não sabe contar a história de como apareceram esses valores, né, das frequências de homozigoto, heterozigoto e homozigoto A2A2. E muitas vezes você, tanto nessa situação quanto nessa situação, você utiliza essa expressão para calcular um valor de F. Esse F, como é que nós podemos interpretar? Ele é de fato endogamia, ou existe aqui uma relação que ele é função da variância. Bom, se for função da variância, a gente percebe que esse valor aqui ele é dado por sigma 2 sobre P barra 1 menos Q barra. Então, isso aqui é um índice de fixação. Nós vamos estudar no próximo capítulo o GST, FST, fixações ou diferenciação entre populações, e vai levar em consideração essa expressão bastante útil. Então, ainda nesse conceito de resumir, de fazer aí um fechamento, nós vamos então reforçar a ideia que nós podemos pensar na história de uma população vindo por um processo de sucessivas gerações de autofecundação. Então, nós podemos predizer essa frequência genotípica por esses valores. P2 mais PQF, 2PQ menos 2PQF, Q2 mais PQF. Como é que nós podemos calcular esse valor de F conhecendo o passado? Bom, eu posso calcular de qualquer maneira se eu conhecer quantas gerações de autofecundação essa população que eu estou analisando passou, eu sei aqui quanto é que é o valor de F. Né? O F simplesmente em função do número de gerações. Eu posso também prever que esse valor de HT, as relações entre HT e H0, pode ser predigido também pelo número de gerações de autofecundação. Né? Se a população, a história que eu quero contar dessa população veio do acasalamento ao acaso, e se aqui existir uma deficiência de heterozigoto, eu posso dizer que também é consequência de um efeito de endogamia. De uma população em acasalamento ao acaso? Sim. Populações de acasalamento ao acaso, de tamanho finito, tá certo? Elas proporcionam certo tipo de endogamia. Vai depender se esse tamanho N for infinitamente grande, essa endogamia é desprezível. Então, a população é P2, 2PQ mais Q2. Se esse valor de N for pequeno, tão pequeno que é igual a 1, ou seja, o acasalamento ou acaso do indivíduo com ele próprio, que seria a própria autofecundação, então a gente percebe que essa fórmula cai aqui nessa outra expressão para a autofecundação. Então, eu poderia explicar contando essa história por acasalamento ao acaso, mas de populações de tamanho muito pequeno. Se eu quiser contar a história, né, e essa história for função de deriva genética, tá certo? Então, eu estou analisando populações diferentes que eu reuni, mas não é propriamente um caso de efeito Raulund. É semelhante ao efeito Raulund, mas eu sei que essas populações diferentes, eu estou resgatando, e elas vieram de uma população original. Eu tinha uma população, eu distribuí para os agricultores, e hoje eu quero recuperar essa população. Então eu sei que existe uma variação de frequência gênica, mas não são coisas diferentes, mas que têm um ancestral comum. Então eu posso dizer que existe uma variação, vai depender da quantidade, né, de gerações
e o tamanho das amostras que foram passadas de geração para geração. Então vai existir uma variação. E essa variação, ela pode ser calculada pelas frequências ou pode ser predita, porque eu sei quantas amostras foi distribuída e mais ou menos quantos anos se passaram, quantas safras se passou da população original que ela foi distribuída e hoje que eu estou recuperando. Então existe a possibilidade de fazer a predição, a semelhança do efeito Raunund, mas sabendo que a variância, eu estou usando outra teoria, a teoria de deriva genética, que eu sei qual que é o comportamento. E pode ser, de fato, a questão de um conjunto de amostras resultando da subdivisão de uma população. Você pode ser também eu fazer tipicamente o efeito Raunund, que eu juntei partes para compor um todo e essas partes têm origem diversa. Então essa aqui é a nossa ideia, né? De agora em diante a gente vai pensar numa população, nas frequências genotípicas, nas frequências alélicas, mas com uma visão mais ampla sobre o que deve ter acontecido antes para que aqueles resultados que eu estou obtendo atualmente possam ser explicados. Então não posso ter uma visão simplista do desconhecimento, não ter nenhuma informação, ou ter informação de equilíbrio, ou modificações desse equilíbrio. Então, são essas as possibilidades que se tem para que você interprete o fenômeno e as análises que você esteja fazendo. Pois bem, o que a gente queria apresentar era isso. Muito obrigado. E nós vamos ter novas conversas, mas agora com um próximo